Bora lá, nação. Flamengo ganha do Deportivo Táchira em casa com o Maracanã lotado e o Flamengo está classificado para as oitavas de finais da Libertadores, no segundo lugar na fase de grupos. Imprensa esportiva rasga elogios ao Flamengo e vitória importantíssima. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Créditos na descrição para a ESPN. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Sem mais, vamos direto para o corte. Propondo esse jogo com chances claras de gol. Se a gente pegar mesmo chances claríssimas, pouquíssimas. A cabeçada do Gerson no comecinho. Né? Fala, Luiz, tudo bem? Classificação, o Flamengo conseguiu. Luiz Araújo vai falar. Muita gente falava até que o Flamengo ia golear na última partida, ficava essa expectativa, mas se mostrou um jogo muito duro, que Libertadores não dá pra brincar, né? O Flamengo consegue classificação, segundo lugar do grupo, a torcida parece que saiu um pouco chateada até, apesar disso tudo, com a classificação em segundo lugar. Queria que você falasse também de mais uma participação sua num gol decisivo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que a equipe deles ia vir fechada. Eles não tinham nada a perder, nós que tínhamos muita coisa a perder aqui, nós que tínhamos que buscar o resultado, eles vieram para tentar prejudicar a gente, mas como eu falo, claro que não queríamos passar em segundo, queríamos passar em primeiro, como a torcida queria, nós também jogadores, mas estou muito feliz com essa classificação e vamos que vamos, porque o Flamengo está vivo. Obrigado. Muito bem. Olá. Luiz Araújo falando aqui no microfone da ESPN. Na sequência, o Linha de Passe, mesa redonda, pós-jogo dentro do Linha. Em menos de um minuto, começa o Linha de Passe. Olá, fãs de esportes, muito boa noite. Está começando o Linha de Passe para vocês. Sim, Flamengo será o nosso primeiro assunto por aqui. O Flamengo que venceu o Deportivo Táchira 1-0, está classificado em segundo lugar no seu grupo, mas foi uma luta, foi dramático e foi debaixo de muitas vaias da torcida, tanto no intervalo como no final do jogo. Muitas vaias do torcedor rubro-negro que não gostou nem um pouco do que viu hoje lá no Maracanã. E não é para menos. Estou ao lado do Breler Pires, do Paulo Calçade, do Jean Oddi e também do André Kfouri. Daqui a pouquinho vamos para as entrevistas em campo e também para a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Fala, Breler, tudo bem? Boa noite. Ufa, Marcela. Foi sofrido o negócio. Nossa, boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Vitória sofrida num jogo em que o Flamengo vai para o Maracanã visivelmente com pernas e cabeça pesadas, porque foi um jogo em que o Flamengo teve muita dificuldade física. A gente observa até pela expressão dos jogadores saindo de campo, Wesley aí no final até praticamente se arrastando, o Gerson quando saiu bastante desgastado também, porque o jogo do Palmeiras exigiu demais de intensidade, de entrega física, e o Flamengo demonstrou esse cansaço hoje, que é um cansaço mental. Mas ainda assim, vejo que a postura do time também poderia ter sido outra diante da fragilidade do adversário. O Flamengo termina o jogo flertando com uma eliminação, flertando com um fracasso esportivo retumbante, e nesse ponto, pelo investimento que tem no elenco, pela capacidade desse time e até pelo que já jogou com o Felipe Luiz na temporada, o torcedor do Flamengo, é claro, comemora a classificação, mas comemora mais por alívio do que por felicidade. Porque o time do Flamengo na Libertadores, não só nesse jogo, deixou a desejar. E hoje foi o retrato do Flamengo na Libertadores. Um time que não conseguiu reproduzir as ideias do Felipe Luiz, não conseguiu ser intenso e o principal, passou sufoco e termina classificado, mas do ponto de vista de desempenho, ficou muito abaixo do que se espera. A torcida tem razão em vaiar esse time, Paulo Calçade? Boa noite. Olá, boa noite, Marcela, boa noite, companheiros. Olá para você que nos assiste. O torcedor, ele está no direito dele. Mas é uma questão assim, de vaiar. É uma torcida que normalmente, quando não gosta do que está vendo, vai. Tem outras torcidas que esperam, que apoiam incondicionalmente. Não é o caso deste momento da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo vai ao estádio para ver uma grande exibição de futebol. E não está vendo. Não está vendo porque a campanha do Flamengo na Libertadores não deixou em momento algum um rastro de excelência. Você fala assim, uau, esse é o Flamengo que vai disputar o título. O que o Flamengo jogou na Libertadores
não o credencia a disputar o título. O que o Flamengo representa, o orçamento, que ele tem dinheiro de jogador bom, aí sim. Só que o que ele mostrou até agora, não. E o Flamengo volta a jogar Libertadores, como todos os outros, em agosto. Sim. Então nós temos muito tempo pela frente para encerrar esta fase e iniciar uma nova. O Flamengo precisa. Tanto que ele sai em segundo colocado no grupo, ele pode pegar São Paulo, ele pode pegar Palmeiras, ele pode pegar o River. O Inter. O Inter. Então, as coisas realmente podem ficar piores. Mas é um Flamengo que, em momento algum, jogou um futebol razoável na Libertadores da América. O Flamengo marcou 6 gols em 6 partidas. 6 gols, 1 gol por jogo. E ainda perdeu uma partida em casa para o Central Córdoba, que é o jogo que fez toda a diferença. Um empate naquele jogo teria dado hoje ao Flamengo a primeira colocação do grupo. Então o torcedor vaia porque não está vendo aquilo que acredita e tem todo o direito de cobrar, acredita que pudesse ver na Libertadores. E a gente falou, esse grupo aqui é acessível, né, Marcelo? E ficou 11-11-11, né? 11-11-11. 3 times com 11 pontos, só o Deportivo Táchira, né, na última colocação. Jean Oddi também conosco aqui no Linha de Passe. Jean, impressiona porque todo mundo estava esperando uma goleada hoje do Flamengo contra o Deportivo Táchira, precisava da vitória, então ainda mais, vai partir para cima, é no Maracanã, mais de 66 mil torcedores por lá, mas pelo que demonstrou em Libertadores não é algo que chama a atenção não, porque esse é o Flamengo de Libertadores. Pois é, boa noite Marcela, boa noite para todo mundo. É verdade, é a terceira vez seguida que o Flamengo, sempre com o elenco mais caro, com o elenco mais rico da Libertadores, passa da fase de grupos na segunda colocação. É impressionante isso mesmo, porque a diferença do Flamengo, sobretudo na fase de grupo para os seus adversários, ela é muito grande, né? E ela era muito grande mais uma vez. E, de novo, pela terceira vez seguida, o Flamengo passa na segunda colocação. Hoje é aquele tipo de dia que a gente, assim, o resultado veio, a classificação veio, mas sobra muito pouco espaço para elogio, né? Acho que foi um padrão do Flamengo nessa Libertadores a gente sentar aqui nessa mesa depois do jogo do Flamengo e dizer, bom, o importante era ganhar. O que teve de bom foi o resultado e tudo mais, e etc e tal. Eu acho que hoje até isso fica difícil dizer, porque realmente, pela fragilidade do adversário, a gente está falando do Deportivo Táchira, que é muito, muito frágil, ficou claro isso durante o jogo, né? O quanto de bola o Táchira entregou para o Flamengo na saída de bola, permitiu ao Flamengo fazer gols. Então, eu não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou vá lá, um Vélez. Mas assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que sem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz
com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer. E com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Pedro, numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo, que é um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar garantia da vitória. Para dar garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Pro fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney Plus. Vamos para o Maracanã, vamos conversar com o Gustavo Zupac. Ele acompanhou, inclusive, estava na transmissão, nos comentários. Ô Zupa, a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Ah, mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Táchira mudou a maneira que joga. O Táchira raramente joga com 3 zagueiros. Aliás, o Táchira na temporada só jogou antes de hoje 2 vezes com 3 zagueiros. Contra o Flamengo, lá na ida em São Cristóbal, e contra a LDU em Quito. Hoje foi a 3ª vez, porque o Táchira sabia que tinha que reforçar o sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Então seria previsível o nível de bloqueio que o Flamengo teria que tentar furar. Então acho que até do ponto de vista estratégico, o Felipe tentou um jogo por fora, porque por dentro tinha muito congestionamento, o Cova e o Requenha fechando o espaço à frente da zaga, com a linha de 5 por trás, os pontas baixando. Então era natural que por fora o Flamengo tentasse. Então
até acho que estrategicamente o Flamengo, em termos de proposta, fez o que deveria fazer, mas em termos de execução foi muito mal, né? Durante muito pouco tempo, algo de positivo no primeiro e no segundo tempo, e ao ver que as coisas não fluíram, o time viu o relógio passando e uma ansiedade, uma intranquilidade muito grande. O Flamengo venceu, o Flamengo se classificou, mas chama a atenção que um time tão técnico como o Flamengo, tão qualificado, contra um time tão inferior contra o Táchira, que estava sem a sua dupla de zaga titular, estava sem o seu lateral esquerdo, que é um bom marcador, estava sem o seu camisa 10, que é o jogador mais técnico da equipe, que é o Carlos Roça. O Flamengo dependeu do pragmatismo para se classificar. E a gente não espera ver o Flamengo contra um time como o Táchira depender do pragmatismo. O que eu quero dizer como pragmatismo? Em qualquer jogo de futebol, quando as coisas não fluem como um time espera, quais são os dois eventos capazes de transformar a partida? Uma bola parada, um milagre do goleiro. E foi exatamente por isso que o Flamengo se classificou, através desses dois eventos. Uma bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Araújo e um belíssimo gol do Léo Pereira, a movimentação perfeita e o tapa com o peito de pé muito bonito para um zagueiro, e o milagre que o Rossi fez no final, né? Aliás, nos dois últimos jogos do Flamengo, as duas últimas vitórias do Flamengo, com interferência direta do Rossi. O pênalti que ele pega no Allianz Parque, que possibilita ao Flamengo depois construir a vitória, e a bola do jogo que ele pega na reta final. Então, assim, eu também não gosto de arquibancada vaiando em intervalo do jogo. Agora, a vaia após uma vitória de classificação, para mim ela é sintomática. O torcedor viu o jogo que vocês viram. O torcedor viu o jogo que eu vi. A gente espera mais do Flamengo na Libertadores e, repito, hoje o Flamengo venceu um time muito frágil, puramente pelo seu pragmatismo, não pelo seu recurso técnico. Pelo seu goleiro, né? E pelo Rossi. Bom, Zupa fica conosco aqui no nosso Linha de Passe. Vamos ouvir os jogadores que falaram logo depois da partida. Vamos lá. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que a equipe deles ia vir fechada. Eles não tinham nada a perder, nós que tínhamos muita coisa a perder aqui, nós que tínhamos que buscar o resultado, eles vieram para tentar prejudicar a gente. Mas como eu falo, claro que não queríamos passar em segundo, queríamos passar em primeiro, como a torcida queria, nós também jogadores, mas estou muito feliz com essa classificação e vamos que vamos, porque o Flamengo está vivo. Cara, no futebol hoje não tem mais jogo fácil, o adversário mesmo desclassificado vem querendo complicar o jogo, é importante a classificação, a gente também queremos, assim como o torcedor, classificar em primeiro, é importante que classificamos. Agora é focar no jogo que a gente tem domingo e depois, que é muito importante pra gente, e dar seguida depois da Libertadores. Beleza, valeu. Na verdade, a gente pecou quando não podia pecar. Perdemos dentro de casa. Não fizemos a fase de grupo dos sonhos com o primeiro lugar. Jogando bonito, jogando futebol que o torcedor está acostumado a ver do Flamengo. E a cobrança vem, a expectativa que a gente cria é enorme, mas a gente não pode deixar de ressaltar a força do grupo. Em momentos em que a gente é colocado à prova de fogo, a gente sempre tem dado resultado positivo para o torcedor, e acredito que para nós mesmos, eu acho que primeiro é para o grupo, a gente trabalha diariamente para que a gente possa conquistar resultados positivos. E a gente fica feliz, cara. Fica feliz pela vitória, pela classificação. Poderia ser melhor, sim. Agora a gente tem que focar no que a gente pode melhorar daqui para frente. A gente está em segundo lugar do Brasileiro, oitavas da Copa do Brasil. E agora vai vir oitavas da Libertadores. A gente tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a torcida do nosso lado. Eles estão do nosso lado, a gente vai fazer o nosso papel dentro de campo. Tá bom, obrigado. Muito bem, tá aí então os jogadores do Flamengo falando sobre essa vitória e essa classificação, mas com um futebol muito pobre. Vamos mostrar aos torcedores, logo depois da partida, como foi que os jogadores foram saindo de campo, os jogadores do Flamengo, foi debaixo de vaia. Vamos lá. O Felipe Luiz naquela bora, é isso, agora já foi, estamos classificados, vamos para a próxima e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Vai haver porque o Flamengo
quase que dá o único ponto para a LDU no campeonato, nesse torneio. O Táchira terminou, ninguém vai conseguir ser pior que o Táchira na fase de grupos. Saiu com 6 derrotas. Então, sim, o time tinha 5 derrotas quando chegou ao Maracanã. Não, o Flamengo ganhou os 2, mas tomou sufoco nos 2. Exatamente. Porque lá também no foi final apertado. tomou um sufoco da equipe. E eu entendo o outro lado, que é o Flamengo, ele atingiu um tamanho, ele sempre foi gigante. Mas quando ele arruma a casa e se torna um clube rico e não endividado apenas, ele era só um endividado. Quando ele fica rico, ele tem grana para gastar, ele vive numa outra dimensão, né? Você leva para o torcedor o seguinte, quase que um compromisso. Agora é só espetáculo. Não tem, e o futebol não é feito só de espetáculo. O futebol é feito de oscilações. Ainda mais nesta parte do mundo, onde você joga 10 partidas em 30 dias. O Flamengo está submetido a isso, e a maioria das equipes brasileiras com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, quando você faz 10 partidas em 30 dias, isso também tem um impacto. Mas, diante dessa grandeza, o torcedor deixa de olhar para isso e só quer espetáculo, jogo após jogo. E, infelizmente, essas vaias, elas deveriam existir para quem faz o calendário, né? E quem faz o calendário, nessa hora, não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que não se vê dentro de campo. Tem que jogar mais? Eu concordo totalmente. Não estou aqui dizendo que o Flamengo foi bem, que fez... Poderia fazer muito mais. Foi uma péssima campanha e o Flamengo conseguiu se classificar, hein? Porque em determinado momento estava fora. Sim, o empate estava fora. Me chamou a atenção que na entrevista, né, em quase todas as entrevistas, os jogadores falam da primeira colocação. Isso eu acho legal, porque pelo menos não é aquela coisa meio que você está alheio ao regulamento, que você não está entendendo. Então eles falam, bom, os torcedores queriam o primeiro lugar, assim como a gente queria o primeiro lugar. Então eu acho que tem muito disso que o Calçade falou, óbvio que tem da atuação muito abaixo da média, mas tem uma coisa de saber também que o primeiro lugar poderia facilitar. E aí, claro, a gente sabe que no fim das contas é só teórica a facilitação ou a dificuldade que você vai ter por conta do sorteio ou do adversário das oitavas. Na última Libertadores, o Flamengo tinha, talvez de todos os brasileiros, o caminho mais fácil do mundo e caiu pro Peñarol. O Botafogo tinha provavelmente não, com certeza, o caminho mais difícil, né? Porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas, quem passasse, e o Botafogo passou, pegou o São Paulo nas quartas, e se passar, teoricamente, pegaria o Flamengo na semifinal para depois disputar a final. E o Botafogo com o caminho mais difícil de todos, assim como o Palmeiras, o Botafogo acabou sendo o campeão e o Flamengo caiu cedo. Agora, eu acho que é importante também entender que os jogadores sabiam dessa necessidade, sabiam que eles precisavam fazer outros 2 gols, porque, eu vou ser sincero, depois do primeiro gol, eu fiquei até na dúvida. Claro que eles sabiam da matemática, mas se eles estavam realmente interessados na primeira colocação. Porque o Flamengo não ficou depois amassando, pressionando. É claro que os 5 minutos finais tem a ver com o que o André falou, com o nervosismo e o medo de tomar um gol e aí perder, inclusive, a classificação. Mas me pareceu que faltou um pouco depois do 1-0 e atrás dos outros 2 gols que dariam, e contra o Táchira era perfeitamente possível você fazer 2 gols em 20 minutos, que dariam o primeiro lugar da chave. No primeiro tempo, eu achei o time muito desorganizado, assim, tem posicionamentos desorganizado tanto nas ações ofensivas quanto também na ocupação dos espaços. Reduzir espaço para o adversário, não distanciar a defesa do meio de campo, poder subir um pouco mais para juntar a equipe no campo ofensivo. Você não encontrava assim conexões, porque é o seguinte, quando o adversário está fechado nesse nível, você tem que criar conexões muito bem feitas. Ele tinha Luiz Araújo e o Michael. Ele volta com o Bruno Henrique e a volta que fez toda a diferença para o segundo tempo. Porque o Bruno Henrique, ele é um segundo atacante ao lado do Pedro, quando está passando, por exemplo, o Alexandro, e em alguns momentos ele é o ponta, ele é o jogador do cruzamento. Então, assim, o Flamengo se organizou melhor, ocupou melhor o espaço, colocou mais gente na área, e embora o preenchimento da área, isso é muito importante. Às vezes uma equipe de futebol tem muitos jogadores dentro da área, mas eles não estão nos lugares certos. Sim. Você não pode deixar a zona onde fica a marca do pênalti vazia,
Uma bola que vai na linha de fundo, vem nesse setor, bola passa para o outro lado. A bola esticada pega as costas do lateral oposto e não tem ninguém. Então, assim, posicionamentos que normalmente o Flamengo faz bem, se projeta bem dentro de campo, isso no primeiro tempo não existiu. No segundo melhorou um pouco. A dificuldade de acomodar o Pedro também, né, Calçade, nesse sistema de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz gosta muito, no terço final, de gerar espaço, e até por isso o Michael tem muitas oportunidades, porque é esse jogador que consegue encontrar esses espaços vazios, mesmo que peque na tomada de decisão. Mas com o Pedro não ele tem estatura, é um centroavante que tem capacidade de retenção de bola, mas assim como o Igor Jesus no Botafogo, ele também precisa sair da área, ele também precisa se movimentar para associar, porque ele é um jogador que tem qualidade na bola com a bola no pé. E o Flamengo, do Felipe Luiz, quer fazer a bola sempre chegar na área até o Pedro, e não o Pedro buscar. Então o Felipe Luiz, para encaixar o Pedro, vai precisar flexibilizar um pouco também esse modelo de jogo, porque até aqui não tem potencializado um jogador que voltou de lesão, é claro, a gente faz essa ponderação, mas não tem se sentido confortável também na maneira como o Felipe joga, e esse time tende a render até mais quando não tem o Pedro, não pelo jogador e mais pela característica. O Bruno Henrique é um jogador de mais geração de espaço, de mais bola no espaço. Ô Zupa, queria passar para ti também. Achei um Flamengo também muito mais lento, com muitos erros nessa troca de passe. Era difícil chegar até o fim ali e você ver com a oportunidade clara de gol. E é claro que a gente pode falar do Michael, que perde muita chance, que não toma a melhor decisão sempre. Claro que a gente pode falar individualmente de alguns jogadores, mas o Flamengo realmente hoje estava muito lento também. E de fato com muito erro técnico, né? Muita tomada de decisão errada, e não só do Michael. O Arrascaeta não fez um bom jogo. Assim, o Arrascaeta tem sido nesses últimos jogos, assim, no Campeonato Brasileiro, especialmente, o melhor jogador do Flamengo. Um cara muito importante nos grandes jogos do Flamengo. Mas hoje o Arrascaeta errou muito, acertou pouquíssimo. Assim, tentou cavar 2 pênaltis, teve muita dificuldade de sair da marcação, ele estava meio encaixotado. Ou o volante, que era o Requenha, número 24, ou o zagueiro, dos 3, o que marcava pela direita, que era o Quinteiro, quem estava mais próximo diminuía o espaço do Arrascaeta, porque nas mãos do Felipe, ora o Arrascaeta é o 10, ora o Arrascaeta é um segundo atacante mais próximo do Pedro. Então, dependendo de onde ele estava, a marcação ou era do volante ou era do zagueiro, mas ele conseguiu se desvencilhar muito pouco. No segundo tempo, ele começou buscando mais espaço, encontrando mais o Bruno Henrique no começo, mas depois ele caiu também, né? Então, individualmente o Arrascaeta teve um jogo abaixo, individualmente o Pedro, como falou o Breiler, ficou encaixotado, não conseguiu ler e não conseguiu entrar no jogo. O Luiz Araújo demorou a entrar no jogo. Então, assim, o Flamengo teve problemas de execução de proposta, problemas técnicos individuais, alguns desencaixes de organização, como o Calçade falou, e a gente viu pouco, tanto que no segundo tempo, a hora que o Volgan pergunta pra mim e pro Zinho na reta final quem foi o melhor em campo, é difícil, muitas vezes a gente tenta não se deixar levar só por quem faz o gol, mas foi um jogo onde praticamente ninguém se destacou individualmente, e aí o olhar foi pro Léo Pereira. A gente tá vendo o belíssimo gol do Léo Pereira de falta, né? Então foi um Flamengo que de fato deixou muito a desejar, e me chamou a atenção esse jogo apagado do Arrascaeta, e a dificuldade que o Wesley vem encontrando para jogar, quando quem tá à sua frente na linha ofensiva não é o Gerson, quando é o Luiz Araújo, ou eles ocupam o mesmo espaço e aí o Wesley tem uma via bloqueada, ou mesmo quando o Araújo tá mais por dentro, como o Gerson fica, o diálogo entre eles, por característica de jogo, é diferente. Então, sem o De La Cruz, né, com o Gerson jogando um passo atrás, o diálogo com o Wesley fica mais complicado. E o Wesley vinha sendo, nos últimos meses, uma válvula de escape muito forte do Flamengo. Hoje, o lado esquerdo, ou com Michael e Alexandro no começo, ou com Bruno Henrique e Alexandro no segundo tempo, o lado esquerdo foi o lado mais forte, embora o gol tenha saído de uma falta no Wesley e de uma cobrança pela direita do Luiz Araújo. Wesley. É isso aí, nação, a mídia esportiva trazendo todos os melhores momentos do Flamengo. Vitória essencial, importantíssima para o Flamengo, que classificou o Mengão
para as oitavas de finais da Libertadores. Lembrando que as oitavas vai acontecer em agosto. Trouxe algumas pautas aqui sobre esse jogo. Rossi, melhor jogador em campo, após Léo Pereira também. Alexandre jogando muita bola, não é à toa que foi convocado para a seleção brasileira. Agora aquela bola no final do jogo salvou o Flamengo. Não precisava, o Flamengo não precisava e não precisa passar por essas situações. Jogo controlado, dentro de casa, ganhando, torcida cheia, time melhor, tecnicamente falando, em todos os sentidos. Não precisava o Flamengo passar esse sufoco, mas passou, e quando precisou do goleiro, ele mais uma vez correspondeu. Bruno Henrique entrou bem no lugar de Michael. Tá faltando alguma coisa em Michael, porque ele não tá conseguindo desempenhar um bom futebol no Flamengo. Ele até se esforça, a gente consegue perceber que ele vem se esforçando, mas a tomada de decisão final, de dar o passe, ou mesmo talvez seja a confiança, não é o robozinho que a gente conhece e que realmente pode dar mais para o Flamengo. 6 jogos, 6 gols. Flamengo pobre no sentido de gol na Libertadores. Talvez seja isso que a diretoria falou no início do ano. A prioridade é o Brasileirão e o Flamengo vai focar no Brasileirão. Principalmente por ter ganhado do Palmeiras no último jogo, 2-0 no Allianz. Mostrou que o Flamengo está desempenhando mais força e vontade no Brasileiro do que na Libertadores. Bom, importante é que passou, se classificou. O Flamengo pode pegar o Palmeiras, o River, o São Paulo, o Inter. Todos esses times o Flamengo pode enfrentar nas oitavas de finais. Lembrando que, se pegar o Palmeiras, o Flamengo vai jogar em casa, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo, visto que o Flamengo considera o Allianz a sua casa. Você, torcedor do Flamengo, gostou do que viu? Concorda, discorda dos comentaristas? O que é que você achou que o Felipe Luiz deveria ter feito? Onde o Flamengo precisa melhorar? Expresse sua opinião aqui nos comentários. Se você é novo, nos ajude se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos e familiares. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!